Amados, vamos ler a palavra do Senhor para nós refletirmos um pouco naquilo que o Senhor tem através da sua palavra nesta noite. E nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Esse é um texto bastante conhecido, muito conhecido mesmo, do povo de Deus. Marcos 10, de 46 a 52. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar sobre esse texto 2 vezes. Uma, logo que eu cheguei na igreja, no início do meu ministério aqui na igreja. Outra, eu preguei na casa da irmã Maria Leite. Ainda lembro. Estou meio velho, mas ainda estou lembrando as coisas. Na casa da irmã Maria Leite, tem muito tempo. E agora vamos pensar um pouco mais nesse texto da palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, e junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém. Como eu disse, terceira vez que eu vou pregar nesse texto, mas tempos muito distantes, né? Eu já preguei numa igreja durante um mês o mesmo texto, né? Mas a palavra de Deus, ela é extraordinária, é muito rica, muito rica. Eu me lembro de um pastor que pregou no domingo num texto, uma mensagem, aí chegou no domingo seguinte, ele pregou no mesmo texto, a mesma mensagem, aí no terceiro domingo ele pregou no mesmo texto, a mesma mensagem. Aí quando foi no quarto domingo, ele vai, abre e lê o mesmo texto e prega a mesma mensagem. Aí um irmão virou-se para ele: Pastor, poxa, mas o senhor só vai ficar nesse texto e nessa mensagem, não sai, não vai passar para outra? Mas como que eu vou passar para outra? Vocês não aprenderam nem essa, não estão praticando nem essa. Como é que eu vou para outra? E às vezes a vida da gente é assim mesmo, né? A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende à luz da palavra de Deus. Mas o texto que nós lemos é um texto que fala de um personagem muito conhecido, chamado Bartimeu, e o texto nos mostra que Bartimeu era um homem cego, tinha problemas sérios em função da sua condição, provavelmente um marginalizado, principalmente naquele tempo. Se hoje já as pessoas que têm alguma deficiência já são marginalizadas, e são mesmo, lamentavelmente, imagine naquele tempo, naquela época, como essas pessoas sofriam em função de sua deficiência. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor Jesus, aonde ele estava, sempre havia muita gente à sua volta, o tempo todo. Eu creio que a graça que era manifesta através do Senhor, isto atraía muitas pessoas. As suas palavras, sempre ditas com muito amor, mesmo naqueles momentos mais duros, ainda assim revelavam o seu coração cheio de compaixão por aqueles que o ouviam, e também os seus milagres que sempre o acompanhavam e que revelavam a sua divindade. Por isso, creio eu, que sempre haviam multidões seguindo ao Senhor. E lá estava Bartimeu junto ao caminho, como nos diz o texto bíblico. No isolamento de suas trevas e de sua profunda pobreza, ele pensou:
Poxa, está passando aqui aquele que pode mudar a história da minha vida. Está passando por aqui. Ele ouviu que estava passando Jesus por aquele lugar. E certamente ele percebeu que aquela era a oportunidade que ele tinha para mudar a realidade da sua vida. Aquele personagem, aquela pessoa, aquele homem, Jesus, podia mudar o seu destino. Aquele homem, Jesus, que estava passando ali, certamente podia livrá-lo daquele cativeiro, podia curá-lo daquela situação tão difícil e tão dura para ele que era a cegueira. Bartimeu estava ali à margem da estrada, à margem da vida, totalmente dependente dos outros, dependia dos outros o tempo todo. E eu fico pensando, a exemplo de Bartimeu, quantas pessoas vivem assim ao longo da sua vida, à margem também da própria vida. Pessoas que muitas das vezes estão como que num cativeiro. Alguns estão vivendo o cativeiro da enfermidade, outros o cativeiro dos problemas familiares, outros no cativeiro de uma crise financeira, alguns no cativeiro da depressão, em função de uma situação extremamente difícil pela qual está passando e que lhe oprime, que lhe aflige e que muitas das vezes o joga para baixo. Mas a notícia boa é que Jesus pode mudar tudo isto. Amém, né, irmãos? Jesus pode transformar aquilo que parece mais difícil para nós, a realidade mais difícil que envolve a nossa vida, o Senhor, Ele pode mudar, Ele pode transformar a nossa sorte. E Bartimeu também teve essa oportunidade, esse privilégio, e não perdeu tempo. O texto bíblico diz que ele ouviu que Jesus estava passando ali naquele local. Não foi apenas um ouvir por curiosidade quem estava passando naquele momento, mas foi um ouvir de esperança do fundo do coração. Foi um ouvir da alma, foi um ouvir do coração, do fundo do coração. O texto da palavra de Deus em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra de Deus que ouvimos, ela gera fé no nosso coração, na nossa alma. E o ouvir espiritual, ele gera essa fé de tal maneira, como gerou em Bartimeu, a ponto dele ir em busca da sua bênção naquele momento. E quando Bartimeu ouviu falar que era Jesus que estava passando ali, certamente a fé, ela foi gerada no seu coração. Eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus, certamente. Já sabia dos milagres que Jesus havia feito por toda parte, das suas curas, das suas palavras, seus ensinos. Certamente Bartimeu já tinha algum conhecimento por ouvir falar de todas essas coisas. Mas quando ele ouviu que Jesus estava ali, a fé foi gerada no seu coração. A fé gerou a esperança no coração do cego Bartimeu. Essa fé gerou em Bartimeu o sonho de ver a cura que ele tanto precisava e tanto desejava para a sua vida. Eu fico pensando, quantos e quantos anos Bartimeu devia estar vivendo naquela condição. Mas o Senhor é o maior interessado, amado, em nos abençoar. Sempre foi. Eu já falei isso aqui diversas vezes, que Deus, Ele ama, Ele deseja abençoar os seus. Deus ama abençoar a vida daqueles que o buscam e o faz quando esses se voltam para Ele de todo o seu coração. E Bartimeu, ele foi abençoado porque ele com essa fé gerada em seu coração, ele se voltou para o Senhor, aquele que na verdade tinha todas as respostas que ele precisava naquele momento para o seu anseio. O texto bíblico também diz que o cego Bartimeu buscou ao Senhor uma condição extremamente difícil, até mesmo de desestímulo, porque estar naquela condição ali por muitos anos, eu fico pensando quantas vezes,
A pessoa fica ali para baixo, desanimada, não vendo a possibilidade de coisa alguma à sua frente, não só pelos olhos carnais, mas também pela própria possibilidade de alguma coisa na sua própria mente. Ninguém estimulou a sua busca. Na verdade, ele, por si só, ao ouvir que Jesus estava ali, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas só clama por misericórdia quem de fato reconhece ser um miserável diante do Senhor. Esta é a realidade. A palavra misericórdia vem exatamente disso, de miséria. E Bartimeu ali reconhece toda a sua miserabilidade diante do Senhor, a sua impotência, a sua incapacidade. E ele começa a clamar pelo filho de Davi, para que ele tivesse misericórdia dele. Os gritos do cego representavam ali o seu objetivo, o seu propósito para encontrar-se com Jesus, para estar com Jesus, para que Jesus pudesse agir sobre a sua vida. E Bartimeu, ele não ficou inerte diante daquela situação, daquele momento, daquela oportunidade que surgiu na sua vida. Irmãos, é incrível que há oportunidades que surgem muitas das vezes na vida da gente, e às vezes a gente fica inerte, parado, e deixa a oportunidade ir embora. E muitas das vezes deixamos de ser abençoados pelo Senhor, porque perdemos a oportunidade da bênção, porque a gente não clama, a gente não busca, a gente não pede o socorro e o favor de Deus para aquelas situações mais difíceis da vida da gente. E Bartimeu tinha todos os motivos para ficar caladinho no seu cantinho, né? Dentro da sua condição, do quadro que vivia, mas, no entanto, ele não se encolheu. Ele não se encolheu, mesmo diante daqueles que estavam ali, que o oprimiam e que não queriam que ele tivesse acesso a Jesus. E o texto bíblico fala que ele era repreendido pelos próprios seguidores do Senhor, que não queriam permitir que Bartimeu pudesse ter acesso a Jesus. Existe um texto da palavra de Deus, lá em Provérbios 24:10, que ele fala algo muito interessante para nós, que eu creio que exatamente foi o oposto de Bartimeu naquele momento. Bartimeu não se deixou intimidar, ele não se deixou abater, ele não se deixou desanimar pela situação em que ele estava envolvido, não. Ele se levantou e clamou: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na minha tradução, eu vou ler aqui, diz assim: se te desanimares em tempos de dificuldade, serás fraco. E a gente precisa ter cuidado, muitas das vezes, porque a vida nem sempre é fácil para todos nós. A gente não pode simplesmente desanimar a ponto de desfalecer na nossa própria fé, na nossa confiança, no crer no Senhor, naquilo que Ele pode fazer, a ponto de nos mostrarmos fracos, debilitados na hora mais necessária para mostrarmos a nossa fé no nosso Deus. E nós temos que ter ânimo, porque como servos do Senhor, estamos no Senhor e estamos na presença do nosso Senhor. E estando na presença do Senhor, de forma alguma podemos nos mostrar fracos, debilitados, desanimados, mas temos que nos mostrar dependente e sabemos que o Senhor é que produz força, ânimo e vigor em nosso coração para a gente enfrentar as batalhas da nossa vida. Jesus, ele fala sobre isso e ele diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está falando para cada um de nós exatamente isto, que a vida ela vai trazer aflições, mas ele nos diz: diante das aflições, tenha ânimo, não se deixe enfraquecer, porque se te mostrares fraco no dia da angústia,
a tua força será pequena, será debilitada, e talvez você acabe sucumbindo diante das circunstâncias da vida. A fé em Jesus faz com que o nosso ânimo seja renovado. Quando tudo parece difícil, saiba que Jesus, Ele está perto, Ele está junto para lhe socorrer. O cego Bartimeu, ele, apesar de toda aquela situação, de toda aquela dificuldade, e daqueles personagens que estavam ali lhe repreendendo para que ele não chamasse ao Senhor Jesus, e o texto diz no verso 48 sobre isso, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que, embora o texto bíblico traga o relato de 2 vezes ele clamando aqui, mas eu acredito que ele deve ter clamado muito mais vezes, considerando o próprio texto, que cada vez mais ele clamava, cada vez mais ele insistia. Então mostra que ele persistiu no seu objetivo. Isso nos ensina a perseverar a nossa busca ao Senhor. Os gritos daquele cego incomodava a todos que estavam ali à volta, aquela multidão, mas ele ainda assim não se sentiu impedido na sua busca. Ele continuou, prosseguiu, perseverou para que a bênção de Deus estivesse sobre ele. Ele não desistiu. Bartimeu lutou pela sua bênção. Existe um personagem na palavra de Deus que também fez o mesmo, né? Quem foi? Jacó, né? Na luta com o anjo. Ele perseverou, ele lutou até o fim e não deixou o anjo partir na sua luta sem que ele fosse abençoado no seu objetivo. Irmãos, como nós podemos aprender com isso? Como aprendemos com tudo isso? Como a gente precisa aprender a perseverar na nossa luta com Deus e só desistirmos quando de fato tivermos sido abençoados naquilo que precisamos da parte do Senhor como bênção. E Bartimeu, ele não desistiu, ele não recuou de forma alguma diante daquela situação. Satanás, o nosso inimigo, ele faz de tudo para nos impedir e para que nós recuemos na nossa luta com Deus. Satanás, ele fará de tudo para que a gente perca o ânimo, para que a gente não tenha vontade nem estímulo de buscar ao Senhor. Mas o Senhor Jesus fala lá em Lucas 21:19 algo muito interessante. Quando ele está falando sobre o sermão profético, ele diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês alcançarão a vida. É perseverando que vocês vão obter do Senhor aquilo que almejam da parte de Deus. É perseverando no dia difícil que o Senhor renovará o nosso vigor. É perseverando, não é nos mostrando fraco, mas é perseverando, é lutando, é não desistindo de forma alguma no objetivo que nós temos alcançado da parte do Senhor. O cego Bartimeu, diante de tudo aquilo, ele deixou todo o embaraço para estar com Jesus. Deixou todo o embaraço. O verso 49, nós vemos que o texto bíblico fala que Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego e dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Jesus faz parar a todos para ministrar a um pobre miserável. Isso nos mostra que Jesus, ele nos vê na nossa individualidade, irmãos. A gente está aqui, olha, um grupo, mas Jesus está olhando para cada um de nós individualmente. O Senhor está olhando o coração de cada um de nós. O Senhor está prescrutando cada coração para ver no nosso coração a intenção de fato do porquê estamos aqui nesta noite. Por que estamos aqui hoje? Estamos aqui para louvar a Deus? Estamos aqui apenas de passagem? Estamos aqui porque a gente veio ver um irmão em Cristo, porque eu gosto muito do irmão em Cristo e gosto de estar na companhia dele?
Ou será que estamos aqui porque nós desejamos, de fato, estar na presença de Jesus, na presença do Senhor? E Jesus, ele nos enxerga na nossa individualidade. Jesus enxerga cada um de nós como nós somos. E Jesus para atender o cego Bartimeu, no meio de toda aquela multidão. Jesus chama Bartimeu para atender a Bartimeu por causa do seu clamor. Jesus demonstra amor e misericórdia por Bartimeu. O amor do Senhor é sempre assim, grandioso, generoso para aqueles que o buscam. Creia nisto. O Senhor não decepcionará você se você buscá-lo, se você clamar com toda a intensidade do seu coração pelo favor do Senhor. O Senhor ama você e o amor do Senhor é grandioso para consigo, para com você, para com cada um de nós. A misericórdia nos alcançou, amados, por isso nós estamos aqui hoje, nesta noite, porque fomos alcançados por esta misericórdia que alcançou também a Bartimeu. Por isso nós estamos aqui nesta noite. E o texto bíblico diz que ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. 3 coisas que eu acho que eram difíceis para ele: abrir mão da capa, porque devia ser a única coisa que ele deveria ter e que era muito importante. Imagine nas noites de frio, aquela capa era fundamental. Levantar-se daquela condição ali sem saber direção, sem saber, podendo estar desorientado, ainda assim ele se levantou e foi ter com Jesus, e foi em direção a Jesus. Bartimeu se livrou ali de todo o embaraço que havia para estar com Jesus. Muitas das vezes nós deixamos que os embaraços da vida nos impeçam de estar com Jesus, nos impeçam de ir a Jesus, nos impeçam de clamar ao Senhor o seu favor e o seu socorro, os embaraços desta vida. E vejam que o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim para nós: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, deixe todo o embaraço e pecado que está sempre próximo. O pecado, ele está sempre próximo a nós, no objetivo de nos tragar, de nos levar à ruína. Mas vamos abandonar tudo isso, vamos deixar todo o embaraço desta vida, todo o embaraço que exista e que nos impeça de servir ao Senhor, e vamos correr, sim, vamos correr para os braços do Senhor Jesus. O embaraço pode ser qualquer coisa. O embaraço pode ser uma oposição dentro da própria família, pode ser o trabalho. Muita gente que trabalha e diz que não tem tempo, trabalha tanto que não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para servir ao Senhor, não tem tempo para vir a um culto, para estar na presença de Deus, muitas das vezes porque o trabalho ou até mesmo o descanso, né? Às vezes a pessoa trabalha tanto durante a semana, aí domingo eu vou descansar. Não dá para ir na igreja porque eu tenho que descansar. Mas não tem lugar melhor para refrigerar a alma do que na igreja, na presença do Senhor. É na presença de Deus que a nossa alma refrigera, é que a nossa alma é revigorada, é que a nossa alma ela recebe o reforço para a continuidade do dia a dia, até da própria semana. Tive um professor que ele falava muito sobre isso. Ele dizia assim que tem pessoas que vêm na igreja no domingo, aí passa a semana toda, não se preocupam com a sua vida diante de Deus, e aí começa a segunda, a segunda-feira está muito bem, porque o domingo foi revigorante, aí vem a segunda, a terça, aí quando chega na quarta está minguado, porque também não pode vir no culto de quarta-feira, aí está minguado, aí quando chega na quinta já está gritando desesperadamente para chegar o domingo, porque não aguenta mais ficar longe de Deus. E muitas pessoas vão assim, porque os embaraços desta vida não lhes permitem estar o tempo todo na presença de Jesus. Não permita que isso aconteça. Deixe todo o embaraço. Deixe aquilo que esteja lhe impedindo de estar com o Senhor, na presença do Senhor. Aquele homem,
cego, não teve dificuldade para estar na presença do Senhor, para ir à presença do Senhor. Ele abriu mão das suas coisas para ir ao Senhor. E às vezes nós também precisamos aprender a abrir mão de alguma coisa que esteja nos impedindo de estar na presença de Jesus. E o cego Bartimeu, para a gente caminhar para o fim, irmãos, diz o texto bíblico que ele não perdeu a oportunidade de pedir aquilo que ele tanto almejava. E o texto bíblico, no verso 51, a gente lê que Jesus, depois que o chama, pergunta para ele: que queres que te faça? Obviamente, era óbvia, na verdade, a necessidade de Bartimeu, né? Embora mendigo e pedindo esmolas, ele não quis ou não pediu dinheiro, né? Ele poderia pedir dinheiro, mas ele sabia que Jesus poderia dar a ele algo muito maior e que ninguém neste mundo, ninguém nessa vida poderia dar. E ele pediu e disse: que eu veja, Senhor. Não perdeu a oportunidade. Ele foi direto, foi objetivo no seu pedido. Não rodeou. Ele simplesmente disse: que eu veja, Senhor. Irmãos, é interessante como às vezes a gente não se dá conta de como Jesus deseja ouvir dos nossos próprios lábios aquilo que nós almejamos e desejamos dele. Às vezes a gente pede oração para outras pessoas pelos nossos problemas, né? Há muitas pessoas assim. Eu já conheci muita gente assim, que às vezes sabia que a gente é crente ou é pastor, aí diz assim: vou lá na sua igreja, ore por mim, peça por mim, eu estou precisando de uma ajuda assim, assado, peça por mim. Então não são capazes de pedir por si próprio, não são capazes de elevar uma oração a Deus, para que o Senhor ouça dos seus próprios lábios a sua necessidade, a sua carência. E como nós precisamos aprender sobre isto? Precisamos aprender que o Senhor quer ouvir de nós, da gente, aquilo que está nos incomodando. O que queres que te faça? Fale com Deus. Apresente para Deus agora. Apresente diante do Senhor aquilo que está incomodando o seu coração, que está afligindo a sua alma, que está incomodando você, que você percebe que você parece não encontrar uma solução à sua volta. Fale com Deus, fale com o Senhor, e Ele pode ajudá-lo a resolver, Ele pode dar direção, Ele pode dar a orientação, Ele mesmo pode limpar, se Ele assim o desejar, o problema que incomoda o seu coração, porque Ele pode fazer isso, Ele tem poder para isso. Então Bartimeu responde a Jesus: Senhor, que eu veja. E o Senhor Jesus responde a Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E logo, diz o texto bíblico, que ele recuperou a visão e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Há muita gente que é abençoado por Deus, muita gente. Quarta-feira eu falei, foi quarta-feira que eu falei sobre a bênção geral? Ou foi domingo? Foi quarta, né? Pois é. Falei exatamente sobre a bênção comum de Deus sobre a vida das pessoas. A bênção comum. Deus abençoa a todos, indistintamente. Ele faz nascer o sol tanto sobre o justo como o injusto. Ele faz descer chuva sobre o justo e o injusto. Deus cuida do justo e do injusto. Tudo tem o seu limite, mas ao salvo, ao justo, àquele que foi agraciado com a salvação do Senhor, este recebe uma bênção especial. Esse é agraciado de forma toda especial pelo Senhor, de forma totalmente distinta pelo Senhor. E há muitos que são abençoados, mas perdem o privilégio
de servir ao Senhor, de seguir a Jesus, de estar na presença de Jesus, de caminhar com Jesus ao longo da sua vida. E Bartimeu, ele não perdeu tempo. Ele foi agraciado com a cura, ele pôde voltar a ver, e o texto bíblico diz que a alegria dele foi tal, que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. Você tem sido um seguidor de Jesus? Você tem sido um seguidor do Senhor? Pense sobre isso seriamente, porque ser um seguidor de Jesus não é necessariamente vir na igreja. Isso aí muita gente faz em toda parte, em todo lugar. E a gente tem pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que vai na igreja de vez em quando, que vai na igreja até mesmo todo domingo. Mas ir à igreja o torna um seguidor de Jesus? Não. Sem dúvida nenhuma. Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu não só foi agraciado aqui com a cura física, mas a expressão utilizada por Jesus mostra que a ação de fé de Bartimeu, ao se voltar para Jesus, ele também foi agraciado espiritualmente, ele foi agraciado na sua alma, ele recebeu a salvação eterna em Jesus. Por essa razão, ele passou a seguir a Jesus. Só segue a Jesus quem de fato é agraciado na sua alma, quem recebe o toque do Senhor na alma, através do seu Espírito Santo, quem recebe a salvação, o selo da salvação eterna, é que tem esse prazer, esse privilégio de seguir a Jesus. Tem prazer em seguir a Jesus. Tem satisfação em caminhar junto com Jesus. Não adianta apenas receber a bênção almejada. Não adianta apenas ser abençoado aqui e acolá. É preciso seguir a Jesus. Seguir a Jesus e estar com Jesus é mais importante do que qualquer bênção que você receba. Porque não há privilégio maior do que estar com Jesus. A bênção que você recebe, ela vai se esgotar e se acabar um dia. Você vai morrer um dia. E essa bênção vai desaparecer. Mas estar com Jesus, viver com Jesus, caminhar com Jesus, receber esse privilégio da salvação eterna de Jesus, não vai findar. Você vai morrer um dia, mas isso vai perdurar para a eternidade. E não há privilégio maior do que este. E o Senhor pergunta: o que queres que te faça? Talvez você não esteja precisando de coisa alguma do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. Você já foi agraciado com a salvação do Senhor. Você pode dizer hoje: eu sou um salvo em Jesus. Você pode dizer hoje que é um seguidor de Jesus porque você é um salvo em Jesus. Se não pode dizer isso, precisa dizer. E para dizer, você precisa de ter a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus abra a sua mente e o seu coração para entender isto, sobre a necessidade que você tem de Jesus no seu viver, no seu dia a dia, caminhar com Jesus. O texto diz aí, para a gente encerrar, eu quero ler três expressões. Primeiro, no 46, que diz que Bartimeu estava junto do caminho. Você está hoje aqui, junto do caminho. Jesus é o caminho. Talvez você esteja aqui junto, mas não esteja no caminho. Precisa estar no caminho. Não apenas junto, não apenas do lado. Você precisa estar no caminho. E Jesus é o caminho. E para isso, eu uso a expressão no verso 47, quando Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Talvez o que esteja faltando a você é isso, clamar pela misericórdia do Senhor sobre sua vida. E quando você clamar pela misericórdia do Senhor sobre sua vida, certamente você não só vai estar junto do caminho, mas como nos diz o verso 52, você vai estar seguindo Jesus pelo caminho. Seja um seguidor de Jesus, aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E eu não tenho dúvidas que muitas maiores bênçãos Deus haverá de derramar sobre sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos falar com o Senhor, amados. Deus amado, nós te damos graças pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ela nos dá direcionamento, Senhor, diante da nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque a gente vê no exemplo do cego Bartimeu o direcionamento que nós temos que dar também à nossa vida, que temos que nos aproximar de Ti, que temos que nos entregarmos ao Senhor, aos Teus cuidados, e a ter o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai, para que sejamos seguidores Teus. Ó Deus, que a Tua misericórdia e a Tua graça recaia sobre cada coração nesta hora. Se porventura, Senhor, houver alguém que ainda não esteja lhe seguindo, que ainda não tenha Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, que nesta noite o Teu Santo Espírito possa quebrantar o coração e dar a oportunidade para esta salvação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor Deus, e amém. E agora, Senhor, que o Teu amor e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre esta igreja e sobre todo o Teu povo, Senhor, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.